Saravá a todos, vamos dar continuidade então para o nosso estudo sobre mediunidade, especialmente a parte de incorporação e irradiação, para a gente compreender as nuances, as diferenças desse processo tão complexo. E é assim, eu fiquei de passar para vocês uma parte um pouco mais técnica, muita coisa, inclusive a gente pode se apoiar na literatura kardecista, que é bem antiga, se compararmos com a Umbanda, mas que traz muitas informações que sim, a gente pode utilizar dentro da Umbanda, porque o processo mediúnico, ele é um processo mediúnico em qualquer religião. Vai variar que dentro da Umbanda nós não temos um fenômeno mediúnico isolado de psicofonia, ou de psicografia, ou de vidência, ou de clarividência. O que nós temos é um processo de incorporação, que é um nome, que é um tratamento diferente, né? Como já dito antes. Mas não há repulsa nenhuma de um ensinamento com o outro. A gente, lógico, eu sempre falo para vocês, vão adaptando os ensinamentos, mas a gente consegue aproveitar, tem muita coisa boa, né? A gente não exclui as coisas, a gente aprende, analisa, interpreta, filtra, né? Mas usa, mas aprende. A gente não pode ser bitolado, né? Então, dentro das fases da manifestação mediúnica, nós temos uma fase inicial que é chamada de fase de afinidade fluídica e espiritual, tá? Nessa fase, o que acontece? O médium, na verdade, gente, isso é dentro da Umbanda, é muito fácil da gente visualizar, porque em muitos casos o médium demora para desenvolver. E aí o médium demora para desenvolver, e isso é natural, porque esse processo inicial é um processo de afinidade. Então, o médium e o espírito que vai incorporar, eles se aproximam e o médium é sondado, tá? Como que é sondado? Ele vai ser pesquisado e aquele espírito ou aqueles espíritos, aquele grupo, avalia a capacidade mediúnica, a capacidade vibratória daquele médium, para saber se há compatibilidade, se há combinação fluídica. Gente, não tem mágica. Um espírito, ele não consegue incorporar em um médium se não houver essa combinação fluídica. Não tem afinidade, é como você tentar sintonizar um canal de FM numa sintonia AM, você não consegue captar. E assim, nem sempre é uma questão de melhor ou pior. Vamos pensar o seguinte, pensem em espíritos que são muito evoluídos e que têm a capacidade de descer o seu padrão vibratório para incorporar nos médios. E aí a gente se coloca no devido lugar, né, gente? Os nossos guias certamente fazem isso. A gente não tem uma vibração lá de, né, elevadíssima. Nossa, como nós somos perfeitos e elevados e iluminados. Não, mas eles dão oportunidade para a gente trabalhar e aprender mesmo assim. O nome disso é caridade conosco, né? Então, os nossos guias vêm, eles conseguem, com seu conhecimento, com técnicas, baixar o seu padrão vibratório para conseguir haver a incorporação. Só que, gente, às vezes não há compatibilidade. Imaginem que um padrão vibratório é uma peça de Lego para encaixar, tá? Mesmo você reduzindo, vamos supor que o nosso Lego é um Lego, mas imaginem que é uma pecinha de um quebra-cabeça ou uma peça de montagem, criança. A nossa peça é pequena e a peça dos nossos guias são grandes. Então, eles fazem o quê? Eles reduzem
o padrão vibratório para ser compatível com o nosso. Só que além disso, tem o formato. Então não adianta nada eu querer encaixar uma peça quadrada numa peça redonda, ela não vai encaixar, mesmo se elas forem do mesmo tamanho. Então o nome disso é compatibilidade de fluidos, compatibilidade energética, vibratória, né? Vão trocando os termos conforme a religião, conforme a orientação. Mas o que acontece? Essa análise de se há compatibilidade ou não é uma fase inicial. Então, é uma fase para ser pesquisada a compatibilidade fluídica entre o médium e o espírito. Não se esqueçam que, além dos nossos guias fazerem isso, muitos espíritos, zombeteiros, brincalhões, obsessores e etc., né, que sem boas intenções também conseguem ter essa, vamos dizer, essa compatibilidade. Então é por isso que nós às vezes incorporamos obsessores, zombeteiros, né, espíritos muitas vezes de não só baixa vibração, mas também como são compatíveis com a nossa mediunidade. E aí, gente, os de baixa vibração, eles não vão elevar para incorporar na gente. Somos nós que descemos o nosso padrão e conseguimos afinizar com o padrão deles. Concorda? Então, quando a gente desce o nosso padrão vibratório, a gente entra, é como se a gente descesse um andar, né, na camada evolutiva ou na camada de pensamento, de vibração, e ali naquele andar de baixo tem uma série de pessoas, de espíritos que são compatíveis com a nossa mediunidade, com a nossa vibração. E aí a gente fica realmente suscetível muito mais a ataques e a processos de obsessão. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o padrão vibratório. Eu já falei para vocês também em outros encontros que assim, não é assim, eu fiquei triste hoje, então eu pensei uma besteira, eu pensei uma coisa ruim, então o obsessor já veio. Não, eu tô falando de padrão, uma média de pensamento que você baixa ela. Você fica constantemente triste, constantemente melancólico, constantemente com raiva, constantemente vingativo, né, vaidoso, invejoso. Aí a gente baixa e entra naquele padrão. A nossa média vibratória vai para o andar de baixo, tá? Quando é constatada, então, essa compatibilidade, ou seja, lembra do encaixe, né? Pecinha quadrada e redonda, tá? A redonda encaixa na redonda. Quando há, por parte dos nossos guias, a verificação de que houve compatibilidade, passa-se a uma segunda fase, que é uma fase de aproximação. Qual que é a diferença? Essa fase de aproximação, né, ela vai ocorrer quando o médium está sendo preparado para uma tarefa, tá? Como assim? Que tarefa? Então só vai acontecer no terreiro? Não, nem sempre. A preparação para uma tarefa, gente, é uma coisa muito vasta. E a gente pode ser preparado em várias situações, em várias fases da vida. Então isso não tem idade, isso não tem, quando você ficar adulto, né? Você tem um compromisso, uma missão que você assumiu em algum momento da sua existência, né? No plano espiritual, em outra vida, né? Seja lá de que forma que você se comprometeu com isso, você aceitou, né? Vem essa missão de trabalhar mediunicamente. Então você já nasce com a capacidade mediúnica na carne. Já falei para vocês que isso é uma capacidade que vem com o nascimento, né? Então você já nasce com essa capacidade mediúnica e quando chega a hora, eles batem na porta, chegou a hora de trabalhar, tá? Nem sempre é sutil, nem sempre é delicado, cada um tem um processo. Alguns vão tendo visões, outros vão tendo pensamentos, outros têm sonhos ou pesadelos, né? Outros, assim, começam a ter aquele desejo de procurar uma casa. Nossa, eu quero ir conhecer um terreiro de Umbanda. E assim, os processos são os mais variados. Mas de uma forma ou outra, esse momento chega. Ou então, como o meu caso, que não foi tão agradável assim,
eu comecei a ficar, né, muito desequilibrada por um processo de obsessão, e não era uma obsessão fácil de resolver. Eu tinha ido em vários outros centros espíritas, eu era kardecista, mas assim, não, não e não, eu vou ficar aqui e ó, pronto, acabou, tô aqui, não largo. Né? E eu tive que procurar um terreiro de Umbanda. Foi o único lugar, inclusive, que eu fui recomendada que seria tratada disso. Então, assim, cada um tem o seu caso, não nos cabe. Muitas vezes a gente não consegue entender os planos da espiritualidade, mas a gente consegue observar com o tempo seus resultados. Então, nesse período, a gente não tem receita de bolo, mas os nossos guias vão se aproximando, já sabem que tem a compatibilidade e eles vão se fazendo sentir. E essas formas, gente, podem ser mais intensas, menos intensas, e não necessariamente dentro do terreiro. Pode acontecer o contrário, o médium pode não sentir nada, querer conhecer Umbanda e chegando lá, ele começa a sentir aproximação? Sim, também. Ele pode nunca ter tido nenhum sentimento, nem nada mediúnico, nenhuma experiência mediúnica, mas tem curiosidade, chega na Umbanda e posteriormente sente os seus guias se aproximarem. Você sente a irradiação, você tem a sensação, começam a dar todos aqueles sintomas, né, de aproximação que eu falei nos outros encontros, né? Você vai sentindo a proximidade. Só que quando esse espírito se aproxima, gente, e aí vamos ser bem sinceros, normalmente a gente não sabe quem é. Então, é uma fase de muito medo, de muita dúvida, porque você sente aquela aproximação, só que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe quem está chegando. Mesmo os médiuns videntes, você consegue ver, mas nem sempre você vê tudo o tempo inteiro. Então, você tem uma certa dificuldade até de aceitar que aquilo está acontecendo, que é a grande maioria dos médiuns. Por que que isso está acontecendo comigo? Estou sendo punida. Ai, meu Deus, tira esses encostos daqui. A gente fica doido, gente. Porque a gente não tem noção. Muitos não conhecem, não sabem o que é um guia. Não sabe o que eles podem fazer, o que eles querem. Então você fica desesperado, fica apavorado. Então é uma fase muito que também demora um tempo. Depois dessa fase de aproximação, passa-se a fase de aceitação do espírito. Porque assim, uma coisa é você saber que está ali. A outra coisa é você aceitar de coração. Gente, e eu vou falar de novo. Na Umbanda, não cabe disfarces. Não adianta você falar, não, eu aceito, eu quero receber. Mas lá no fundo você não quer. Lá no fundo você tem medo. Lá no fundo você tem preconceito. Entende? Então, os nossos desejos mais íntimos são sentidos pelos nossos guias. Não cabe disfarce, não cabe enganação. Então, é muitas vezes nesse ponto que o médium trava. Tem muito médium que trava, por quê? Tem um medo lá no fundo que ele não expõe. Não tenho medo, mas tem. O que é aceitar o seu guia? Aquele desejo íntimo de começar a vibrar junto com o seu guia. E aí o médium, ele procura passar a vibrar de acordo com o guia. Pode ser por meio de meditação, pode ser por meio de oração, pode ser por meio simplesmente, né, esse esvaziar, acalmar a mente antes do trabalho já ajuda. Cada um tem um processo. Por isso que eu falo, para alguns serve a meditação, para outros serve a concentração, para outro vai servir melhor ainda o canto dos pontos. Então, cada médium vai ter um melhor resultado com técnicas diferentes. Então, o médium começa a vibrar se afinizando com aquele espírito. Por quê? Ele confia. Só que até você confiar, gente, isso é um processo, é igual você fazer uma amizade, é igual você iniciar um relacionamento. Não acelerem isso. Nem deve. Você já conhece a pessoa e já tá a melhor amiga, a pessoa dentro da tua casa? Ai, meu Deus, não façam isso, né? Respeitem a sua vida, a sua casa. Tenham cautela ao escolher as pessoas que, né, que vão entrar na sua vida.
E com os guias são a mesma coisa. Então vocês precisam passar por um processo de amadurecimento dessa relação para que vocês consigam amadurecer e aí sim, conhecendo melhor, sentindo melhor a vibração desse guia, você aprende a reconhecer. Aprendendo a reconhecer, você começa a confiar. E aí você deixa o guia vir. Isso é um processo com essas fases. E eu, sinceramente, acredito que ele, quanto mais feito de forma mais lenta e mais moderada, mais duradouro ele vai ser. Você não está acelerando, você não está antecipando. Tá? Não que todos tenham que ser assim, tem alguns médicos que não passam por isso. Tá? Mas via de regra, essa calma, essa confiança, essa segurança que o médium consegue é com o tempo conhecendo a entidade. Então ele aprende, fala, eu sinto quando é minha avó, ou quando é meu vovozinho, ou quando é o caboclo, porque a energia dele é assim, é assado, eu sinto. E não estou falando de trejeitos, eu não estou falando de jeito que chega, para que lado que atira a flecha, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando do sentir. Eu já falei há muito tempo atrás para vocês tomar muito cuidado, porque a coisa mais fácil do mundo para um espírito desencarnado e zombeteiro, aproveitador, que quer enganar o médium, é copiar os trejeitos das entidades. Ele observa e ele faz. Gente, se o vivo faz isso, você imagina o morto. Concorda? A gente vê, eu vejo o médium maldoso, fingindo, copiando, olhando, inclusive, gente, já vi tantas vezes isso acontecer, da pessoa fingindo estar incorporada, abre o olho e fica assim, ó, vendo o que o guia tá fazendo para ir lá e copiar. Então, cuidado com, eu conheço o meu caboclo porque quando ele chega ele faz tal trejeito. Não é só o trejeito. Você sente a energia, como se você sente uma pessoa conhecida chegar perto de você. Você sabe que é a sua mãe que chega perto de você. Você sabe que é o seu pai que chega perto de você. Você sabe o seu filho. Por quê? É além dos jeitos e é além da aparência. É desta mesma forma que nós conhecemos as pessoas quando num processo de regressão a gente olha para aqueles espíritos que estão com outra forma, com outra roupagem carnal, mas você olha e reconhece na energia da pessoa, que é aquela pessoa que você conhece. Vocês conseguem fazer esse comparativo? Com os guias é a mesma coisa, você conhece pela energia. Então não é pelo trejeito, não é por chegar e falar, eu sou o vô tal, ou eu sou o caboclo tal. Não é só por isso, você sente a energia. O médium que tem a capacidade e a calma para parar e observar isso é um médium que não vai ser enganado com facilidade. Entende? Então, quando o médium passa por essa fase de aceitação e aí ele confia, gera todo esse processo de confiança, o que ele faz? Ele fica um médium mais calmo, mais centrado e com ele relaxando o seu pensamento, ele acaba sentindo que os seus pensamentos estão sendo dirigidos por uma outra força. E aí ele sente, aí com um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, deixando essa vibração ser digerida, porque a gente tem que digerir isso, entender isso. Você percebe que, deu vontade de fazer tal coisa, deu vontade de falar tal coisa. No início parece como uma vontade nossa, mas é um pensamento, é uma vontade já direcionada pelos nossos guias, né? Você sente diferente, lembra que eu falei? Aí quando você começa a sentir a irradiação do guia, né? Você começa lá com essas sensações, que esse é o processo de irradiação. Depois se passa para a fase de incorporação, que é uma fase em que há uma sintonia, um acoplamento energético, não é o corpo do espírito que entra dentro do nosso corpo, tá, gente?
os campos, eu já passei esse desenho também para vocês, dos nossos chakras, eles se alinham com os do guia e em linha eles passam a fazer um misturado de fluidos. É como se os nossos fluidos, dentro dos nossos chakras, emanam fluidos de energia. E do chakra dos guias também. E eles, quando eles conseguem se sintonizar, eles passam a ser uma formação fluídica diferente. Nós temos a nossa emanação fluídica de cada um dos nossos chakras e o guia tem a deles. Quando eles se encontram de maneira equilibrada, eles passam a ser um processo de incorporação, que nada mais é do que eu junto com o guia formando, na verdade, um outro ente. Por que eu estou falando dessa forma? Porque cada guia que incorpora em médiuns diferentes vai ter uma produção diferente, porque ele depende da energia do médium. Então eu tenho um Ogum Beira-Mar que vem num médium e ele tem uma forma de manifestação. E eu tenho um Ogum Beira-Mar que vai incorporar em outro médium e pode ter uma manifestação com características até diferentes. Lógico que semelhante dentro da linha, mas com trejeitos, com características, com formas assim, minúcias diferentes. Por quê? Por causa da energia, da alteração do médium. Por isso que nem todo preto velho tal é igual em todos os terreiros. Então você tem manifestação. Gente, não existe um terreiro que não tenha, né, uma avó maroca, por exemplo. É muito comum, né, o maroca. Então tem o pai João, tem sei lá quantos dezenas, milhares, centenas de milhares de pai João. E cada pai João é diferente em um terreiro, mesmo pertencendo a uma mesma falange. Ou mesmo o mesmo espírito que pode, então o meu guia pode incorporar em outra pessoa? Pode, gente, ele não é nosso escravo, não é nosso Tamagotchi, que a gente fica assim, ao nosso dispor ali o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, eles têm a vida deles, têm o trabalho deles, né? Tem a evolução deles. Então, nós somos uma parte, nós somos cuidados por ele nessa parte, para nos desenvolver. Mas eles têm outros afazeres, com certeza. Essa ideia de que o guia está ali o dia inteiro, dia e noite, olhando para nossa cara, para ver que jeito que a gente come, que jeito que a gente dorme, o que a gente está fazendo. Sinto muito, né? Olha, é ser muito convencido, né? Quem se achar a última bolachinha do pacote. Não é assim não, gente. Então, os guias, eles podem incorporar, sim, em outros médios, eles vão ter, mesmo sendo o mesmo espírito, eles vão ter características diferentes, porque o conjunto fluídico daquele espírito com outro médium, ele forma um conjunto um pouco diferente. Entende? Então, nessa fase, eu já falei todas as características da incorporação no outro vídeo, né? Mas assim, só para vocês entenderem, esse acoplamento ou essa união da energia que emana dos nossos chakras com a energia que emana, tá, dos chakras, dos pontos fluídicos dos nossos guias, ele, gente, pode ser um alinhamento perfeito ou pode ser um pouco menor, tá? Inclusive se fala, né, muitos estudos que eu já vi que falam que é praticamente impossível ter um alinhamento perfeito, ou seja, uma incorporação 100%. Normalmente, um bom médium, um médium concentrado, um médium equilibrado, ele consegue aí em torno de 60 a 70% de alinhamento dessas energias no processo de incorporação. Então, quando você pega alguém incorporado, você vai ter 60 a 70% daquilo que o guia está falando é do guia mesmo. Entende? E isso, gente, eu não estou falando só de palavras, eu estou falando de gestos, de palavras, de trejeitos, de sensações, de sentimentos, são todas coisas que os guias nos transmitem. Mas eu posso ter uma
gradação maior ou menor dependendo da condição do médium, da condição fluídica dele naquele momento, da evolução, ou até mesmo o médium está passando por uma doença, está passando por um problema, está passando por um desequilíbrio mental, emocional. Lógico que essa incorporação vai diminuir a graduação. O guia não consegue fazer esse acoplamento tão perfeito quando o médium está muito desequilibrado. E aí, por isso que você pega um médium em muito desequilíbrio e a incorporação dele não é forte. Então, muitas vezes, não é que não está incorporado. Está incorporado, mas está incorporado 20%. Então, daquilo que está saindo ali daquele guia, 20% é do guia e 80% é do médium. Entende? Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm essa certa dificuldade para perceber a incorporação. Mas tem guia ali. Mas é pouco a manifestação do guia. Por quê? Uma série de fatores, como eu disse, desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental, né? Pode ser uma situação temporária ou pode ser uma situação, vamos dizer assim, mais duradoura. Então tem médium que vai ter a vida inteira essas incorporações de 20%, 30%. É um médium que não consegue sintonizar mais do que isso. Entende? Por quê? Porque é assim, gente. A pessoa é assim, é o estágio vibratório. A pessoa não consegue atingir uma vibração ali para conectar com o guia. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma falha de caráter muito grave que isso comprometeu minha encarnação. Estou, sim, dando exemplos. Uma série de fatores que pode afetar isso. Tá? E aí, gente, tem uma grande diferença entre a manifestação mediúnica no espiritismo e na Umbanda, porque no kardecismo, qualquer manifestação mediúnica em que o médium traga qualquer trejeito do espírito é tido como desequilíbrio, é um médium que não tem educação. O médium tem que falar naturalmente o que o espírito quer e ele não pode assoviar, ele não pode dar pancada, ele não pode chiar, ele não pode tossir, ele não pode gaguejar, não pode mudar, a voz tem que estar trêmula, entendeu? Então, assim, eles tendem a cortar isso por um processo e a educação deles. Não vou dizer que é certo que é errado, mas é a forma com que eles trabalham a manifestação mediúnica, tá? Na Umbanda isso é o contrário. A gente procura incentivar as características individuais dos guias, que os médiuns consigam cada vez melhor reproduzir aqueles trejeitos do guia. Porque muitas vezes é o próprio trejeito, o próprio movimento do guia que o ajuda ou que manifesta sua mandinga, que manifesta sua mironga. Quantos marinheiros não assoviam? Muitos marinheiros vêm assoviar. Por quê? Porque é a forma deles de se manifestar. Gente, vocês larguem de ser tonto, pelo amor de Deus. Que eu nunca vi os marinheiros assoviar lá no terreiro. Se começar a assoviar agora só porque eu falei, eu vou saber que vocês estão mistificando. Você tá entendendo? Para com isso, pensa, tô falando isso assim, normalmente, não quer dizer que todo marinheiro tem que assoviar. Tá? Tô dizendo que muitos assoviam. Então, é a mesma coisa do caboclo lá, o caboclo fecheiro, do preto velho manco, tá? Mas eu tô dizendo que assim, na Umbanda a gente incentiva esses trejeitos, essas características únicas daquele guia, naquela linha, que o tornam tão especiais. E é muitas vezes essa característica onde estão escondidos os seus feitiços, as suas mirongas, a sua forma, né? Então, isso não é tratado como espírito inferior ou uma falta de educação do médium. Lógico, né, gente? Falta de educação do médium é quando o médium coloca os seus excessos, aí sim. Lembra lá que eu falei que tem manifestação que é 20, 30% do espírito e 70, 80% do médium. E aí, desses 70, 80% do médium, o médium começa a extravasar todas as suas coisas recalcadas, escondidas, que normalmente ele não consegue dar vazão. E aí, quando está incorporado, ele quer dar vazão a tudo. Então, ele passa a ser agressivo, ele passa a ser grosso,
ou ele passa a ser muito brincalhão, como ele normalmente não é, né? Então, assim, isso é muito fácil de ver em manifestação de Exu, né? Que o pessoal gosta, ou de criança, que o pessoal gosta de exagerar, mas na verdade tem ali 80% do médium. Por quê? Não é que não tem guia, mas o guia tá pouquíssimo acoplado, alinhado ao médium. E aí a manifestação vai ser muito mais do médium do que do guia. Consegue? Ah, como que eu faço para melhorar isso? Isso natural. Se você for um médium sincero, honesto e educado, com o tempo isso vai sendo melhorado naturalmente e o próprio guia vai te ajudar a fazer isso. Eu falei para vocês que no começo, quando eu comecei, logo nas primeiras incorporações de Ogum, de Caboclo de Ogum, eu ficava meio perdida, eu não sabia como mexer, como manifestar, e eu meio que ficava ali igual os caboclos de Oxóssi vinham, né? Eu ficava ali e tal. E um dia ele parou, assim, me deu parou, ele falou, chega, eu não sou índio, para de dançar igual índio, senão você vai ver só. E acabou. Aí eu entendi, eu falei, vixe, não é assim, sou eu que tô interferindo. E a partir dali eu fui ficando quieta, porque como eu, médium, não tinha referência de como se mexia, de como fazia um caboclo de Ogum, eu simplesmente incorporava e ficava quieta. Com o passar do tempo, ele foi mostrando os seus movimentos. Lembra que eu falei que o médium educado, ele fica quieto? O médium educado é aquele que melhor sabe ficar quieto, até saber o que fazer. Né? Isso é um sinal muito evidente de educação. E é isso para vocês entenderem a referência. Eu vou citar aqui uma das perguntas do livro Pérolas de Ramatiz. Tá? Aliás, o espírito de Ramatiz é um dos exemplos que a gente pode entender. Né? O espírito de Ramatiz é um espírito que psicografa em várias religiões, na Umbanda, no kardecismo, com médiums diferentes. E aí vocês percebem o mesmo espírito, que é um espírito evoluidíssimo, muito instruído, e os livros de cada médium são totalmente diferentes. Então, você pega um Ramatiz psicografado por um médium, ele é de uma forma, tem um perfil. Você pega o Ramatiz psicografado por outro médium, ele vai ter um outro perfil. O livro, né, a obra tem um outro perfil. Tem ainda o conteúdo que vem desse espírito, mas as nuances, principalmente na escrita, você consegue ver com bastante clareza. Então, em uma das suas perguntas, ele diz, lhe é perguntado, qual a diferença entre irradiação intuitiva e incorporação consciente? A resposta, toda incorporação se dá a nível do corpo fluídico, e é acompanhada da irradiação. Lembra que eu falei que a irradiação, ela acompanha, é um processo anterior à incorporação. E quando a incorporação acontece, a irradiação está ali, né? Na incorporação consciente, a entidade se aproxima e se acopla chakra a chakra com o médium, que é o que eu acabei de falar. Ao contrário da irradiação isolada, quando o guia se mantém à distância. Lembram? Os dois fenômenos andam juntos, pois é comum que os guias não fiquem o tempo todo acoplados aos médiuns durante as sessões de passes e aconselhamentos. Então, eu vou falar disso em um outro estudo, inclusive, na fase em que, dentro de um trabalho, o guia está incorporado, acoplado, e às vezes até o próprio médium sente o guia se afastar durante o trabalho e volta. Vou explicar causas disso também, tá? Mais importante que nos preocuparmos com isso é nos ocuparmos escutando o teor das comunicações e aconselhamento das entidades, nosso principal meio de aprendizado na Umbanda. Infelizmente, pouco estudamos e quase nada desses ensinamentos interiorizamos, ou seja, trazemos para nós, trazemos para a nossa vida. Então, gente, essa é uma reflexão importante que Ramatiz nos traz, que interiorizar é trazer aquilo para fazer parte de você, né? Não adianta estudar se você, eu sempre falo, todo início de estudo eu falo, não adianta nada estudar se você não muda. Você está só acumulando poeira nas estantes. Estudar é para te elevar, é para você melhorar.
em todos os aspectos. Então, gente, para finalizar, eu espero que a gente possa ter esclarecido alguns pontos sobre mediunidade. De tempos em tempos a gente renova esse assunto, porque é um dos assuntos mais recorrentes. Estudem, vejam os vídeos anteriores, vejam os vídeos antigos, é importante, tá? E façam suas perguntas sempre no canal, para que a gente possa aproveitar as respostas e as perguntas de um para o outro e dividir isso com todo o nosso grupo, tá? Saravá a todos, fiquem com a paz de Nosso Senhor Oxalá e até a próxima.